Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal dos Tarefeiros, através aqui pelo YouTube. Estamos aqui reunidos nesse domingo para que possamos juntos iniciarmos esta semana com muita paz, com muita tranquilidade, tendo essa conexão ainda maior com todos os nossos irmãos e amigos espirituais através do Evangelho no Lar. E antes de iniciarmos o nosso Evangelho, quero dizer a vocês que a nossa casa, a Casa dos Tarefeiros, como sempre já se encontra aberta para tratamentos presenciais. Por isso mesmo, ligue para lá, agende a sua consulta, os seus tratamentos, teremos enorme prazer em conhecê-los e trabalhar em cima daquilo da sua necessidade. E vamos assim, mais uma vez, nesse contexto infinito, darmos início ao nosso Evangelho do Lar. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião e venho lhe pedir, meu irmão e minha irmã, que nesse exato momento você possa simplesmente se despir de todo e qualquer pensamento, de todo e qualquer sentimento que possa atrapalhar a sua necessidade verdadeira. Por isso mesmo, convide aos seus mentores, amigos espirituais, a todas as fraternidades da luz, do amor, ao nosso Mestre Jesus. Mãe Maria, que com seu manto de luz possa ir adentrando todos em nossa casa, que possam observar a cada canto, limpando, energizando paredes, pisos e tetos, que possamos escancarar toda a nossa casa, nossas janelas, nossas portas, para que eles possam ir adentrando e retirar toda a desarmonia, a doença, toda a tristeza, a desilusão, a amargura. E no lugar de tudo isso, colocar entre nós toda uma transformação de esperança, de pacificação, abrandando os nossos corações, os nossos sentimentos, para que a nossa saúde seja plena, não só do corpo, mas como mental e espiritual. Que nós possamos ter harmonia com todos que nos rodeiam e que sejamos sempre a luz infinita do nosso Criador. E assim, com a permissão do plano maior e de toda a espiritualidade, vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. E vamos assim continuar com o nosso Evangelho através do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos hoje então conversar sobre as perguntas 131 a 144. No Evangelho passado, iniciamos um pouquinho sobre a filosofia dentro da doutrina espírita. E dando continuidade a isso, vamos pela parte da experiência. E assim, na pergunta 131, diz assim: como adquire experiência o espírito encarnado? A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Já estamos sabendo que para alcançarmos a nossa perfeição, nós temos que ter cada vez mais a inteligência, a aceitação do que faz parte do nosso aprendizado. Portanto, tudo isso só vai nos levar à nossa evolução. Mas para isso, na pergunta
32, que eu achei entre nós um pouquinho complexa, nos fala a seguinte fala: há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrozoando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas e o segundo ampliam-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam ou determinações divinas baseadas na lei do amor sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. E assim, vamos analisar um pouquinho mais profundo. Determinismo seria o princípio segundo a qual todos os fenômenos da natureza estão ligados entre si por rígidas relações de casualidade e as leis universais que incluem da casualidade e leis universais, que excluem o acaso e a indeterminação de tal forma que uma inteligência capaz de conhecer o estado presente do universo necessariamente estaria apta também a prever o futuro e reconstituir o passado. Sendo assim, o determinismo defende que todos os nossos atos são feitos inerentes à nossa vontade e ocorrem, portanto, não somos responsabilizados pelos nossos atos. Já o livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Sendo assim, o livre-arbítrio é uma propriedade fundamental do espírito que consiste na liberdade de fazer ou não alguma coisa, e no espiritismo, os atos práticos não foram pré-determinados e por isso cada pessoa é responsável pelas suas escolhas. Nossa inteligência implica um aumento maior pela responsabilidade dos atos praticados. A pergunta que faço é: então, o que o bem e o mal são iguais nas leis universais, nas leis divinas? Se fomos criados simples e ignorantes, e com o passar de tantos e tantos séculos e mais séculos, fomos nos aperfeiçoando, criando uma inteligência racional até o momento de hoje, por que não podemos ter aquele escolha de sabermos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e não simplesmente deixar por conta de situações pela qual estamos vivendo assim, sem termos nenhum tipo de processo de culpa, nem de nada? Onde estaria o mérito para que possamos estar nos aperfeiçoando se dermos conta de que tudo é por conta do acaso? Bom, vendo assim, estive lendo no livro dos Espíritos, na pergunta 630. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra do bem proceder, ou seja, a que permite distinguir entre o bem e o mal. Ela é fundada sobre o cumprimento da lei de Deus,
o homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. E o homem tem por si mesmo meios de distinguir o bem do mal? Sim, quando crê em Deus e de fato quer saber porque Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Para mim, isto é fantástico, porque através dessas perguntas tão claras e as respostas são tão objetivas, e eu fico às vezes me perguntando como Allan Kardec, naquela época, lá em 1800 e tarará, ele conseguiu discernir e perguntar coisas que hoje nos levam a tão grau entendimento daquilo que realmente é necessário para que possamos prosseguir na nossa evolução. É por isso que eu sempre digo que a doutrina espírita, ela nos dá a inteligência e o raciocínio, porque paramos para poder entender melhor aquilo que realmente está à nossa volta e que muitas vezes nem prestamos atenção. Mas de vez em quando cai uma fichinha que a gente fica se perguntando, mas como assim? Por que isto? Por que aquilo? E de repente, uma simples pergunta dá a você uma explicação tão lógica, mas tão lógica, que é incontestável tudo aquilo que os Espíritos nos dão como resposta. E como Deus é grandioso e misericordioso, nos elucidando com tantos argumentos e formas de pensar e agir corretamente. E mesmo assim, no livro O Consolador, na pergunta 144, ele nos fala um pouquinho sobre as influências de espíritos que nos estão nos alertando sobre o futuro, coisas assim premonitórias, coisas nesse sentido que pelo qual muitas vezes temos a curiosidade de saber. Quem nunca teve a curiosidade de ir nos consultar com irmãos que podem ter o dom realmente de poder entender melhor o futuro, de saber o que vai se passar conosco, o que podemos estar fazendo e realmente explicando, porque às vezes há pressa, né? Não apenas esperar, queremos saber já de imediato o que vai acontecer no amanhã. E sendo assim, a pergunta é a seguinte: os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade da presciência com relação ao futuro? Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando esta atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Temos de considerar, todavia, que a existência humana estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com o seu esforço para a iluminação do porvir. E dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios quando convenham a demonstração de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. E para completar
esta pergunta no livro dos Espíritos, no capítulo 10, que fala sobre a lei de liberdade, através da pergunta 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro é desconhecido e apenas em casos raros ou excepcionais, Deus permite que seja revelado. A 869, com que objetivo o futuro é oculto ao homem? Se conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem por que se preocupar ou procuraria dificultar o acontecimento. Deus quis que assim fosse para que cada um cooperasse no cumprimento das coisas, até mesmo daquelas a que gostaria de se opor. Assim, preparais vós mesmo frequentemente, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sucederão no curso da nossa vida. Mais uma vez eu digo a vocês, não é fantástico essas perguntas com essas revelações? Porque vamos analisar. Se eu soubesse que amanhã, ao pegar uma condução ou sair na rua, eu vou se tropeçar e quebrar o meu pé, você acha que eu iria sair de casa? De maneira alguma, ficaria aqui dentro, trancadinha. Mas, se eu souber que amanhã eu vou sair de casa e vou achar uma nota de R$100, eu vou estar saindo na rua à procura desses R$100? Ora, isso é um joguinho. Vamos falar corretamente. Dr. Antônio, nosso mentor espiritual, ele sempre nos alerta, ele sempre nos fala, e nem sempre nós entendemos, somos honestos a falar, porque somos ainda um pouquinho ignorantes, mas sabemos que tudo aquilo que ele nos diz, algo tem de definitivo. Depois de algum tempo, podemos entender aquilo que ele estava nos dizendo, nos orientando, nos ajudando a compreender na ocasião oportuna do fato ocorrido. Assim é conosco. Por que vamos pensar no amanhã se hoje nós ainda nem sequer presenciamos? Não sabemos nem sequer o que vai se passar daqui a 2 minutos. Se temos fé, confiança e plenitude no nosso Criador, se temos a confiança na palavra vinda de Deus através do nosso Mestre Jesus, se conhecemos o amor incondicional dele para conosco, por que ter medo do amanhã, de querer saber o amanhã? Basta o hoje. Faça o hoje tudo o que há de melhor, pois amanhã, com certeza, você vai colher o bem que você plantou hoje. E assim, nesse contexto infinito, vamos todos juntos agradecer por mais essa oportunidade e vamos pedindo bênçãos aos nossos mentores e amigos espirituais, que possamos dar bênçãos aos nossos familiares, amigos, vizinhos, a todos que trabalham conosco, a todos que nesse instante possam estar com doenças, seja em hospitais, em sua casa, em lugares mais longínquos, que o nosso país, o mundo tenha paz, tenha sabedoria, conscientização de que fazendo o melhor para o teu irmão, com certeza você estará colhendo para você o amanhã. Abençoando sempre esse copo com água, para que ele possa ter todas as medicações necessárias para o nosso equilíbrio e para tudo o que há de melhor. Que possamos aproveitar a semana que se segue com muita alegria, com muita calma, com muita tranquilidade, pois afinal estamos vivendo para isso, para o aperfeiçoamento da moral e de tudo que há de melhor. E assim eu vou me despedindo de vocês, agradecendo por toda esta oportunidade e, se me for permitido, estaremos nos encontrando no próximo domingo.
Que assim seja, graças a Deus.